Então, vamos à terceira parte do capítulo 2 sobre os mecanismos neuróticos em abordagem gestáltica e testemunha ocular da terapia de Fritz Perls. Nós vamos falar agora do mecanismo da projeção. Bom, a projeção é um mecanismo através do qual o indivíduo que é incapaz de suportar a responsabilidade sobre os seus próprios desejos, sentimentos e vontade, projeta os mesmos sobre objetos ou pessoas. A pessoa inibida que se queixa que todos estão tapeando ela, o sujeito frio e arrogante que acusa os demais de não serem amigáveis, eles são tipicamente pessoas que projetam no ambiente características que são internas suas, mas que ele não pode assumir como dele e que ele sequer percebe que são características dele. Nem toda projeção é projeção neurótica. Quando a pessoa nega aspectos da própria personalidade. Mas, em geral, as nossas introjeções que nos levam a sentimentos de autodesvalorização e autoalienação e nos levam a projeções são projeções normalmente neuróticas. É preciso diferenciar o que seja uma suposição, vamos dizer assim, uma projeção, mas uma suposição com base racional e que eu assumo como sendo uma suposição e não tomo como verdade em uma coisa que está acontecendo do outro lado com outra pessoa, esse tipo de relacionamento não é relacionamento neurótico. Por exemplo, o romancista, quando escreve um romance, ele se projeta sobre os personagens do seu livro. E isso não é uma projeção neurótica. Conforme nós já vimos, se as ideias introjetadas se tornam verdadeiro campo de batalha entre ideias contrárias, conflituosas no indivíduo, as ideias projetivas transformam o mundo, o campo, em um campo de batalha. A cisão básica entre o que o indivíduo é e o que ele tem consciência a respeito é uma coisa bastante forte no indivíduo que tem como mecanismo de defesa prioritariamente a projeção. Ele não percebe a diferença entre o que ele é e o que está dentro dele, ele sequer percebe o que é ele mesmo, tá? E joga isso no ambiente. Então, qual é o nível de consciência que ele tem com relação ao que ele é? Muitas vezes ele sequer percebe essa questão. A dinâmica terapêutica, no caso das projeções, ela se apoia exatamente no resgate do que sejam essas criações do indivíduo e na retomada da percepção do que pertence a si mesmo e do que pertence ao mundo. De modo, então, que novas percepções, novas escolhas possam ser feitas. E isso, na gestalterapia, não é obtido através de interpretação, mas através do processo de contato do organismo com ele mesmo. Ao experimentar uma característica rejeitada de si mesmo, por exemplo, a crueldade, o indivíduo é uma pessoa cruel, mas ele não assume, ele joga para o ambiente que o ambiente é cruel com ele é uma vítima de um ambiente que é mau, sem perceber que a crueldade é implícita nele mesmo. Na medida que ele comece a perceber isso, que ele comece a experimentar isso dentro do processo terapêutico, essa característica dele de crueldade, isso pode abrir e ampliar espaço para uma nova dimensão que esse indivíduo não tinha antes. Por exemplo, a gentileza, né? Dando para o indivíduo um ímpeto para a mudança. As dificuldades, entretanto, aumentam quando as projeções funcionam de forma paranoide, como uma forma paranoide de autossustentação. Então, o contato com a percepção das próprias características é rechaçada pelo indivíduo com grande intensidade, muitas vezes deixando o terapeuta sem ação.
Nesses casos, a confiança é fundamental na relação entre terapeuta e cliente, dado o pouco espaço que fica disponível para o terapeuta manejar essa situação e para movimentar e restabelecer a confiança do cliente. Então, o cliente precisa, nesses casos, que a sua perspectiva, seja ela realista ou não, seja apreciada de forma autêntica pelo terapeuta. Caso contrário, o terapeuta vai encontrar forte resistência. O material rejeitado pelo cliente precisa ser assimilado a partir do contato e precisa derivar do apoio experimentado na relação terapêutica. É um processo difícil, o processo de entrar em contato com essas partes que são rejeitadas e que são projetadas. É um processo lento e bastante delicado de ser trabalhado na relação terapêutica, seja individual, seja na relação terapêutica em grupo. Na próxima gravação, nós vamos tratar então do mecanismo da confluência. Até lá!